No ar. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Jandira Maciel, sou professora da Universidade Federal de Minas Gerais e também membro do GT de Saúde do Trabalhador da Abrasco. Estou aqui numa missão muito feliz, muito alegre, embora também, obviamente, preocupada, né, com o objeto da nossa mesa, com o sentido e o significado da nossa mesa, que é discutir as transformações do mundo do trabalho, os desdobramentos, os impactos dessas transformações sobre a saúde dos trabalhadores, sobre a saúde das trabalhadoras. Então, é uma mesa importante, uma mesa significativa, né? Uma mesa que nos convida a muitas reflexões, a muitos questionamentos, e uma mesa que nos convida a repensar com certeza, eu diria, reorganizar aí as nossas práticas, as nossas ações no campo da saúde do trabalhador, seja para dentro do Sistema Único de Saúde, seja em relação aos movimentos sociais, aos movimentos sindicais. Né? Então, nós temos aqui uma mesa composta por 4 queridos colegas, 4 queridos estudantes dessa temática, seja na sua vertente da sociologia, seja na vertente dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, seja na vertente dos impactos, né, sobre a saúde dos homens, das mulheres, das crianças, né, que trabalham, que vendem a sua força de trabalho aí para o capital. Nós vamos ter aqui 1h30 para esse debate, e sem muitas delongas e sem mais delongas, até para que a gente privilegie esse encontro, esse debate, eu já vou convidar o nosso primeiro palestrante, que é o professor Ricardo Antunes, conhecido de muitos de nós, se não de todos nós, né? O professor Ricardo Antunes é professor titular de Sociologia do Trabalho na Unicamp, organizador de vários livros, de vários debates, blogs, particularmente dos livros, dos materiais Uberização, Trabalho Digital e Indústria 4.0, Coronavírus, o trabalho sob fogo cruzado, o privilégio da servidão, os sentidos do trabalho, todos publicados pela Boitempo e publicados em vários países. Professor Ricardo, a palavra está com o senhor, que terá 15 minutos, apenas 15 minutos, para trazer aí suas considerações, suas reflexões para esse debate tão importante aqui para o campo da saúde do trabalhador. Com a palavra. Bom dia, Jandira. Pergunto se vocês me ouvem bem? Penso Sim, que sim. ouvimos. Sim, ouvimos. Ótimo. Então, quero começar agradecendo a você, Jandira, e, em teu nome, agradecer a todos e todas as organizadoras desse importante evento, particularmente a professora Rita, que me fez o convite há meses atrás, extrema gentileza, e, no meio do horror que passamos aqui, ela também nos ajudou, assim como o meu amigo René, que está nessa mesa. Ambos nos ajudaram muito quando tivemos que, na família, padecer um pouco dessas vicissitudes que nós estamos vendo, né? E, em nome da Rita, da Jandira e do Renê, eu agradeço e me solidarizo a todos os médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, trabalhadores dos hospitais, todos os trabalhadores do sistema hospitalar. O sistema hospitalar depende de um complexo de trabalhadores, né? E que nos ajudaram, e não fossem o SUS, os trabalhadores públicos, os trabalhadores aqui no sentido bem amplo, né? E também nos hospitais privados, onde a dedicação, digamos, humano-social desses trabalhadores e trabalhadoras foi vital. A nossa homenagem a eles. Se não fosse isso, não teríamos 600 mil mortos, mas muito mais. Muito bem. Quero agradecer também, é um prazer estar aqui, claro, desculpe, o tempo é tão pequeno, eu liguei meu cronômetro aqui, já falei 2 minutos quase. Quero agradecer também, não é, a Renata, que está comigo na mesa, a Lúcia, ao Renê já falei, é um prazer poder dividir com vocês, tá certo? Esta sessão. O tempo, de fato, é pequeno, então nós podemos dar algumas notas sobre isso. A solicitação a mim foi que tentasse apresentar algo sobre as transformações do mundo do trabalho
e os modos de gestão deste novo mundo do trabalho. Não? Então, a minha primeira ideia, porque eu imagino que estamos falando com um grupo amplo, né, de médicos e médicas e trabalhadores e trabalhadoras da saúde, é recordar que as causas desta tragédia do mundo do trabalho que nós estamos vivendo hoje, em escala global e acentuadamente no Brasil, né, nós temos 40% da nossa força de trabalho na informalidade, ora um pouco mais, ora um pouco menos, mas isso mostra o horror que nós estamos vivendo, né? Para não falarmos dos níveis brutais de fome, né? De desemprego, de subutilização. As causas fundamentais desse processo, elas datam do final, do último quartel do século passado, mais precisamente 1973, e depois 2008, 2009, num processo que vem marcando uma crise profunda, né, do sistema de metabolismo antissocial do capital, que é o que nos preside. A partir daí, digamos assim, se inferno já havia antes, né, de modo brando, a partir daí o inferno passou a ser, digamos, o nosso cotidiano no universo do trabalho. Por quê? Ponto 2. Porque a crise dos anos 73, né, crise que se expressa nos níveis tendenciais da taxa de lucro, mas não é só isto, devastação da natureza chegando ao limite, devastação do trabalho chegando ao limite, né? Ela trouxe como resultante um processo que combinou uma trípode destrutiva. Tudo isso é bem conhecido, eu não vou me alongar nisso. Neoliberalismo, capitalismo financeiro, não é? E reestruturação produtiva permanente do capital, tal qual disse uma vez, com muita felicidade, o Cal Polanyi, não é? Um moinho satânico começou a movimentar o mundo, e este moinho satânico cada vez mais é turbinado pela própria tecnologia que ele incrementa e implementa. O resultado disso, nós temos um monumental exército sobrante de força de trabalho que não para de se expandir em praticamente todos os países do mundo, exceção de alguns poucos países, né, do norte da Europa, né, os países escandinavos, por exemplo, né, que têm níveis menores, digamos, de desemprego, ainda assim depende dos países, porque ninguém pode examinar hoje o mundo do trabalho sem pensar nesse movimento de imigrantes, trabalhadores e trabalhadoras que perambulam do mundo e que estão em todas as partes do mundo. Isso fez com que houvesse uma força sobrante de trabalho, que, junto com uma alta tecnologia, vem permitindo, especialmente a partir da viragem do século XX para o XXI, vem permitindo a expansão de todas as formas possíveis, imagináveis e inimagináveis de precarização do trabalho. Em 1995, eu publiquei o meu livro Adeus ao Trabalho, uma pergunta no Brasil, tá certo? Para minha felicidade, ele acabou de ser publicado a semana passada pela primeira vez em língua inglesa, né? Ele tinha sido publicado em outros países, mas não em língua inglesa, o que mostra que ele ainda é atual, foi publicado 21 anos depois da sua publicação original, ainda que eu faça algumas atualizações. Lá eu dizia, é isso que eu quero lembrar, o mundo do trabalho, naquele período, naquele mundo do trabalho, o que era exceção, terceirização, etc., tende a se tornar a regra. E o que era a regra, tá certo? Naquele momento, o trabalho regulamentado, no caso brasileiro, pela via da CLT, tende a se tornar a exceção. 20 e tantos anos depois, essa tragédia, né, se olharmos que temos 40% da nossa força de trabalho na informalidade, e esse não é um traço só brasileiro, mesmo os países do norte do mundo, né, aumentam os bolsões de informalidade, de trabalho intermitente, isso sinaliza esse processo. E não foi um processo que começou de um dia para a noite, como eu estou lhes mostrando, é um processo aí que durou pelo menos quase 3 décadas do século passado e se agudizou na primeira década e segunda décadas deste nosso século. E ele teve alguns antecedentes que vocês do setor de saúde conhecem bem. De repente, a terceirização, que estava lá só na limpeza, tá certo? Estava no, digamos assim,
no fornecimento dos alimentos, dos restaurantes, de repente a terceirização começa a entrar, né, nas atividades hospitalares, empresariais, nas atividades hospitalares públicas, nas atividades empresariais em geral. Vez ou outra eu vou fazer menção a atividades médico-hospitalares, né, para mostrar para vocês que isso não é um problema que ocorre do muro para fora, ela está do muro para dentro, tá certo? Inclusive na universidade, como todos sabemos, porque muitos de nós aqui que estamos nessa mesa participamos, né, acho que todas nós participamos das atividades, somos também pesquisadores e professores da universidade. E essa terceirização, flexibilização, que é um eufemismo para abrir o caminho para a precarização, né, fez com que o processo fosse mudando. Uma das primeiras medidas do governo Temer, por exemplo, foi liberar a terceirização para atividades fins. E, no final do seu governo, ele liberou a terceirização para as atividades fins também no setor público, mediante algumas condições que eram fáceis de serem supridas, tá certo? Para que a terceirização se tornasse este horror, esta praga mundial. E esta massa sobrante de trabalhadores e trabalhadoras em todas as atividades que, sem trabalho, se encontram em disponibilidade para buscar qualquer atividade. É neste contexto de 1, alta tecnologia, 2, crise econômica profunda, 3, um exército monumental de trabalhadores e trabalhadoras, desde ultraqualificados até trabalhadores e trabalhadoras sem qualificação ou com pouca qualificação, disponíveis num universo onde a tecnologia digital, plasmada por relações de produção que visam o lucro e não o bem-estar da humanidade, isso é fundamental. A tecnologia do nosso tempo ela é predominantemente, não exclusivamente, voltada para o atendimento, né, das grandes corporações. A Amazon, né, que hoje é uma das corporações, digamos, a mais potente no chamado capitalismo de plataforma, né, nós estamos vendo, ela começou vendendo livros e depois ela foi para o ramo de hipermercados e hoje ela está, digamos assim, disputando com a Netflix o setor de streams. Todo tipo, a Amazon diz no seu reclame, no meu tempo se falava reclame, na sua publicidade, né? De A a Z, tudo se encontra na Amazon. Todo tipo de trabalho. Se eu quiser traduzir um artigo meu para o sânscrito ou para o mandarim, eu encontrarei na Amazon, tá certo? Um tradutor. Pois bem, qual é a alquimia? E foi nisso que nós chegamos no chamado trabalho uberizado. Qual é a alquimia que se criou, né? Alta tecnologia, alto contingente sobrante de trabalho, grandes empresas, corporações plataformizadas, né? Avançando tecnologicamente, era preciso criar um Frankenstein social. Eu uso aqui propositalmente a lembrança do espetacular obra da Mary Shelley, né? Era preciso criar um Frankenstein social. O que é isto? Eu tenho força sobrante disponível para qualquer trabalho, eu tenho alta tecnologia, tá certo? Eu preciso, então, inventar, e isto foi um processo, porque teve terceirização, teve, no caso brasileiro, Renata provavelmente vai falar disso, a pejotização, tivemos o MEI, tá certo? Vários processos. Da Europa, eu conheci vários, da Itália, o mais recente foi derrotado, foi o trabalho pago por voucher, em Portugal, recibos verdes, tá certo? E, gerando na Inglaterra, na Itália, na Espanha, na Alemanha, o que hoje, até mesmo no Japão, o que muitos trabalhadores e trabalhadoras se definem como precariado, que é uma forma de dizer nós somos trabalhadores e trabalhadoras sem direitos. Aqui, as corporações consultaram grandes escritórios jurídicos empresariais para ver qual era o caminho das pedras para burlar a legislação social protetora do trabalho. Chamar trabalhador ou trabalhadora de não trabalhador, não trabalhadora. Chamar assalariado e assalariada de não assalariado, não assalariada. Foi então que, nesta última quadra, nós conhecemos o exemplo, né, do chamado, esta palavrinha que virou
maravilhosa, e tal como ela está sendo usada, ela é muito horrorosa, e aqui eu não estou falando dos trabalhadores e trabalhadoras que dela se utilizam, mas da falsificação que ela cria. Ela converteu numa tacada desempregado e desempregada em empreendedor. Com isto, olha como foi insidiosa a coisa. E nisso eu entro na questão da gestão. Eu transfiro para esse trabalhador, para essa trabalhadora, a condição de gestão da sua força de trabalho. Eu o chamo de empreendedor. Eu disse no meu livro Privilégio da Servidão, empreendedor é uma espécie de um burguês de si próprio e um proletário de si mesmo. Ele sonha com a condição de não ter mais patrão, mas ele vivencia a cotidianeidade marcada pela exploração, autoexploração e daqueles que ele envolve no seu trabalho. E essa expressão ela é fundamental para Uber, Amazon Mechanical Turkey, Uber Eats, iFood, Rappi, 99, Lyft, Deliveroo, né? Facebook, Airbnb, envolvendo desde trabalhadores que trabalham e trabalhadoras, sempre pensando na divisão sociossexual, étnica e racial do trabalho, né? Que eu acho que a Lúcia, pelo que vi da sua proposta, vai tratar de um ponto que é crucial. A classe trabalhadora é heterogênea, é fragmentada. São homens, são mulheres, são brancos, são negros, são LGBT, são indígenas, são imigrantes. É preciso compreender tudo isso, que aqui, obviamente, nos meus 13 minutos que já falei, não vou poder ir mais além de que dar uma nota. Então, o trabalhador uberizado é a síntese, para usar uma frase conhecida e rica, é uma síntese de múltiplas determinações. E o resultado dele e deste quadro, né, é que o trabalho uberizado, parênteses, usando aqui uberização, na medida em que foi a empresa arquétipa, aquela que primeiro tornou-se para o mundo conhecida. Mas a Amazon é muito anterior do que a Uber no que diz respeito à fundação, não é a data de fundação. A Uber tornou-se potente. Eu me lembro que eu estava na Inglaterra, acho que 2014, 15, ia pedir um táxi, um jovem que estava lá no encontro que eu estava falando, não pede um táxi não, que você vai pagar muito caro, pede um Uber. Eu não tinha ideia do que era isso. De repente, essa empresa, a Uber, atende mais de 10 mil empresas hoje cidades do mundo, mais de 10 mil cidades do mundo, e a grande jogada, digamos, o pulo do gato, a grande fraude é da uberização ninguém mais tem direito, porque somos todos, aspas, empreendedores e empreendedoras. Né? Eu indico aqui dois filmes, um documentário do Caju, Gig, a uberização do trabalho, Carlos Eduardo Jordão é brasileiro, e o magistral filme do Ken Loach, Yes, We Missed You, Você Não Estava Aqui, ou Nós Esquecemos Você, alguma coisa assim, na versão brasileira, que são espetaculares e são uma aula sobre isso. O resultado, o trabalho uberizado, ele hoje, como o contrato de Zero Hour na Inglaterra há mais de 20 anos atrás, esse foi, no meu entender, o grande, digamos assim, experimento europeu que gerou a essa explosão depois, ele significa o seguinte: os trabalhadores e as trabalhadoras que se conectam não têm nenhum vínculo de emprego. Nenhum. As empresas não aceitam a condição de emprego. São prestadores de serviços, como se as empresas forem, falsamente, como elas dizem, fornecedoras de tecnologia. Eu não peço um Uber aqui ou a entrega do alimentação aqui na minha casa porque eu quero a tecnologia. Eu estou pedindo ou um automóvel ou um alimento. O que acontece é que esta atividade entrou em cheio no setor de serviços, que foram todos privatizados. E o setor de serviços privatizados permitem que médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, jornalistas, professores, professoras, advogados, advogadas, arquitetos, arquitetas, trabalhadoras dos cuidados, né? Trabalhadoras domésticas, trabalhadoras que ganharam muita visibilidade e força, né? E que sempre foram invisibilizadas, por exemplo, nos períodos anteriores. Né? E isso significa que nós estamos, e esta é a última ideia, Jandira, para fechar, que a minha hipótese que a pandemia, eu escrevi, foi mencionado aí pela Jandira um pequeno trabalho sobre isso, a pandemia, ela não criou este horror, ela
desnudou e exasperou. E, no momento, há laboratórios de experimentação do capital das corporações para uberizarem, ou seja, tornarem intermitentes, o que foi legalizado com a contra-reforma trabalhista do Temer, creio que a Renata falará disso, né? Generalizar a uberização para todas as atividades que isto for possível. Os adoecimentos do trabalho, né? As metas horripilantes que nos adoecem. A meta é o novo cronômetro do século XXI. Palavras que vocês têm que usar muito, olhar muito bem antes de usarem. Resiliência, né? Sinergia, são palavras que o léxico empresarial corporativo ressignificou para dar um sentido. Última palavra, aquele trabalhador e trabalhadora que se torna resiliente ao limite e sinergético é um candidato ao burnout, é um candidato às doenças, ao nexo psicofísico, às doenças psíquicas, às doenças corpóreas, para não falar da tristeza dos uberizados, que entregam alimentos em motos, que sequer têm tempo para urinar. E se não tem tempo para urinar, tá certo? Não podem beber água. E se não podem beber água, vocês, médicos e médicas, enfermeiros e enfermeiras, têm ideia da dimensão do destroçamento que esse contingente da classe trabalhadora, que não para de crescer, está sofrendo. Espero não ter passado. Muito obrigado, Jandira, e acho que consegui falar pelo menos o básico que eu tinha pensado. Tá? É um ponto de partida só. Obrigado, Jandira. Nossa, nós que agradecemos, professor Ricardo, não ultrapassou muito tempo e trouxe elementos, questões importantíssimas para nós, um cenário devastador mesmo, né? Acho que nós não temos muitos outros termos para compreendermos o que nós estamos passando, tá? Eu vou passar imediatamente a próxima fala, convidar imediatamente a nossa próxima palestrante, que é a professora Renata Dutra. Professora Renata Dutra é professora de Direito do Trabalho da Universidade de Brasília, onde ela se graduou, é professora, né, de graduação e pós-graduação, é pesquisadora também da Universidade Federal da Bahia, integra os núcleos REMI, RENAPEDEST e a Associação Brasileira de Estudos do Trabalho. Eu peço a ela que na apresentação ela fale um pouquinho mais destes núcleos, destes trabalhos, dessas siglas para nós, né? E já passo a palavra para você, professora Renata, por favor. Muito obrigada, professora Jandira. Eu queria desejar um bom dia a todos e todas. Queria dizer que eu estou extremamente honrada de ter recebido esse convite. Faço um agradecimento especial na pessoa de Rita, né, que foi a colega que mediou esse convite para que eu estivesse aqui. Estou muito honrada de poder falar ao lado do professor Ricardo, do professor Renê, da professora Lúcia, da professora Jandira, que são grandes referências, que têm muita experiência, e eu fico muito feliz de poder estar aqui aprendendo com vocês nessa manhã, né? Como a Jandira antecipou, eu sou do campo do direito do trabalho, mas tenho atuado na discussão sobre a reforma trabalhista a partir de pesquisas interdisciplinares, sobretudo na REMI, que é a Rede de Estudos e Monitoramento da Reforma Trabalhista no Brasil, e a RENAPEDT, que é uma sigla difícil mesmo, mas é a rede de grupos de pesquisa em direito do trabalho e seguridade social, uma rede que se coloca numa perspectiva crítica, né, no âmbito do direito do trabalho, além da ABET, que é a Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, que também tem contribuído muito com a discussão sobre as reformas laborais, né? Difícil falar depois do professor Ricardo, né, mas com certeza ele abre muitos caminhos, e a partir das questões que foram colocadas, eu queria hoje organizar minha fala em torno da discussão sobre neoliberalismo, austeridade e a ideia de reformas trabalhistas no Brasil como reformas em continuidade, que constituem duas categorias que eu tenho trabalhado: a ideia de um direito do trabalho de exceção e de um direito do trabalho do inimigo no período mais recente, né? Então, para isso, eu vou tentar recuperar brevemente, no tempo que me cabe aqui, alguns conceitos para que a gente possa pensar esses significados da reforma trabalhista no Brasil. Muito interessante porque na fala do professor Ricardo, ele ilustra muito bem esse movimento do capital
capital, no sentido de criar novas formas de organização do trabalho, de organização econômica, que se refugam, né, à legislação do trabalho, que tentam recusar a condição de trabalhador e recusar a própria incidência da legislação protetiva do trabalho a um grande contingente de trabalhadores que trabalham de forma subordinada e inseridos em estruturas organizadas da economia. Mas, por outro lado, ao mesmo tempo que isso acontece com um contingente cada vez maior de trabalhadores, e Uber é um exemplo disso, né, o fenômeno da uberização é um exemplo disso, por outro lado, a gente tem vivido um processo em que os trabalhadores que estão acobertados pela legislação trabalhista, eles vão sendo continuamente desprotegidos, né? Vão vendo essa legislação recuar de uma forma também muito dramática. Então, como se a gente perdesse a cobertura do direito do trabalho nos dois cenários, né? Seja pela recusa em bloco dessa legislação, seja pelo esmaecimento dessa legislação em quem ainda tem acesso a ela, que passa a ter uma condição cada vez mais significada aí sob a semântica do privilégio, né? Então, para a gente pensar essa discussão, eu acho muito importante a gente partir da premissa da discussão sobre neoliberalismo, né, entendendo aqui, e aí eu me valho de Dardot e Laval, né, que essa não é uma política de governo, um modo de Estado, mas uma racionalidade que vai impregnar todo o tecido social e que vai se pautar em valores de concorrência generalizada e individualismo, né, conduzindo aí a uma compreensão cada vez maior dos indivíduos como empresas, e isso repercute, né, na esfera da proteção social e na esfera do direito, num sentido de conduzir os debates sociais e políticos para um terreno estritamente privado, né, numa perspectiva contratualística e numa perspectiva que nega, né, a semântica de classes, das conquistas sociais, das conquistas de direito. A gente pode dizer que essa lógica do neoliberalismo ela tem se aliado, né, de forma muito potente com a ideia de austeridade, né, já aí no segundo momento, que parte da premissa de que qualquer feição social do Estado é inviável, né, que a culpa das crises cíclicas do capitalismo são os gastos sociais, e que a receita para a superação dessas crises seriam, por meio de políticas neoliberais, o enxugamento dessas despesas públicas, né? É muito interessante como esse repertório, né, da austeridade, que está tão difundido nessa fase do capitalismo que a gente vive, ele se coloca como uma narrativa, né, irrefutável, inexorável, como uma premissa que muitas vezes a gente não tem nem a oportunidade de questionar, né, e para isso é importante pensar, alguns autores que têm discutido a noção de austeridade, mostrando como a própria crise é significada por esse conceito e como as soluções para a crise também elas são fruto de escolhas e de determinadas formas de compreender ou de narrar os fenômenos econômicos, né? Eu me valho aqui do Mark Blyth, que é um autor que escreveu o livro Austeridade, História de uma Ideia Perigosa, e em que ele tem uma alegoria que eu acho muito didática, né, no sentido de pensar a austeridade, em que ele designa o processo de austeridade que a gente tem vivido em nível global, a partir da crise financeira de 2008, por meio da frase a dor virtuosa após a festa imoral, né? Então, a partir de uma análise dos impactos e das respostas à crise financeira de 2008, o autor ele mostra, por meio de dados empíricos, que nem as despesas estatais foram a causa da crise e que nem o seu corte foi a solução, mas pelo contrário, né? Ele aponta a austeridade ali como uma forma de aprofundamento de crises econômicas e destaca, né, experiências de sucesso que não optam pelo caminho da austeridade, que não são trazidas pelo discurso do mainstream, né? Então, essa ideia de uma dor virtuosa após a festa imoral mostra o apelo ao sacrifício como virtude, né, numa perspectiva que novamente dialoga muito com a ideia meritocrática individualista, de que quem poupa desfruta de benefícios desse sacrifício no futuro, mas que imputa esse sacrifício numa perspectiva coletiva de forma desigual, implicando o grupo que não foi responsável pela crise e ainda assim com um peso muito maior do que outros segmentos sociais, né? A tendência de que a austeridade recaia sobre as pessoas que são usuárias de políticas sociais de forma mais intensa, como é o caso das pessoas
em situação de pobreza e a classe trabalhadora de forma geral, né? Isso é importante para a gente pensar os impactos aí das políticas de austeridade sobre serviços públicos, e discutir saúde passa por isso, né? Pensar como os cortes eles incorrem nos serviços públicos de saúde e, portanto, incorrem sobre a parte da população que depende desses serviços de forma mais direta e exclusiva. E, ao mesmo tempo, como esse discurso da austeridade e da retração dos gastos públicos, ele tem a ver aí com a atenuação dos impactos de orgias financeiras que foram feitas pelo grande capital e que são amparadas também pelo próprio Estado, né? Outro autor que é importante para pensar isso é o Wolfgang Streeck, que vai mostrar, né, esse percurso entre o Estado fiscal ou orçamental, né, que foi o produto dos pactos que ensejaram a ideia de Estado social e de direitos sociais como uma contrapartida à crise capitalista do pós-guerra, para o Estado endividado e o Estado consolidado. Esse autor também deixa claro que o endividamento estatal, nesse período posterior ao Estado orçamental, ele esteve atrelado à manutenção e compensação de falhas do capitalismo, no sentido de contenção inflacionária, ou mesmo da compensação de recursos da renda e da proteção social com endividamento privado, né? E aí, depois do endividamento estatal, com esse desvio, digamos assim, desses recursos, novamente a estratégia para lidar com esse endividamento é o enxugamento de despesas sociais e o uso da austeridade para fazer isso, para se ter a certeza de que o Estado poderia honrar esses compromissos, né? Esse também é um autor que trabalha com a ideia da crise de 2008 como significativa desse momento e marco dos discursos de austeridade, né? E aí a conclusão desse discurso da inexorabilidade da austeridade é uma despolitização da economia política e a imposição de uma justiça de mercado em detrimento da ideia de justiça social. Eu quis retomar esses conceitos, não tão brevemente como eu deveria, mas para que a gente possa pensar de uma forma crítica como que o campo do direito, especificamente do direito do trabalho, tem absorvido essa noção de austeridade, né? E é muito importante perceber que, tanto do ponto de vista dos debates legislativos, debates públicos que foram travados em torno da reforma trabalhista no Brasil, até mesmo as discussões que têm sido feitas pelo Poder Judiciário, especificamente pelo Supremo Tribunal Federal, que deveria fazer o controle de constitucionalidade da reforma trabalhista, ela dialoga com esses argumentos de uma forma muito mais intensa do que dialoga com uma semântica de direitos, com uma semântica que está assentada na Constituição de 88 em relação à necessidade de proteção social, de garantia do trabalho digno, do trabalho protegido. E aí eu me valho de um outro autor, que é o Antônio Casemiro Ferreira, que traz o conceito de sociedade de austeridade, direito do trabalho de exceção, e que faz uma discussão sobre o processo de implementação de políticas econômicas que conduzem a disciplina, ao rigor e à contenção econômica, social e cultural como a raiz de um direito do trabalho que é a afirmação do seu próprio oposto, a negação da sua própria razão de existir, e ele faz isso a partir da experiência da Troika na União Europeia, mas narra uma série de passos que a gente pode identificar no contexto brasileiro recente, né? Então, uma ideia que retoma aqui para a gente pensar um direito do trabalho de exceção é a ideia de sacrifício, novamente, né, e o distanciamento em relação ao valor da justiça social, desconsiderando os efeitos desiguais das políticas de austeridade em relação à noção de classes, né? Então, a ideia de um sujeito individualista, focado no próprio desempenho, no próprio sacrifício, parte da perspectiva de uma solução biográfica para problemas sociais e na descrença em projetos coletivos, em sistema de proteção coletiva. Então, isso gera deslegitimação de qualquer agenda com ethos social e uma cooptação das próprias instituições e organizações que deveriam estar destinadas a garantir e assegurar esse conjunto protetivo, né? A ideia de um direito do trabalho de exceção é a substituição do princípio do direito democrático por outro, baseado em normas pretensamente técnicas, né, asseguradas a partir aí desses cálculos produzidos no discurso da austeridade, né? Então, esse direito, ele abdicaria de fazer a discussão sobre justiça,
e aí promove o regresso do direito do trabalho a algo exterior a ele, né, sem uma identidade político-jurídica que deu origem, mas uma identidade que possa dialogar com as demandas de mercado. E ele classifica esse direito em três eixos, né? A ideia do direito do trabalho como mercadoria, né? Se o direito do trabalho tem o objetivo de negar o trabalho humano como mercadoria, no contexto das reformas neoliberais, a gente tem o próprio direito do trabalho afirmado como mercadoria, um produto de mercado para concorrer no mercado internacional. Então, ao invés de sujeitar a competição à lei, de colocar limites à possibilidade da concorrência do capital, é o direito que se sujeita à concorrência para oferecer uma melhor vantagem a cada Estado dentro de um mercado jurídico sujeito à lei da oferta e da procura. O outro ponto é a ideia de um neocontratualismo laboral. A gente perde a noção de estatuto de direito e vai para a balcanização do direito do trabalho por meio da criação de formas híbridas de trabalho dependente. Então, um cardápio de contratos precários, como o professor Ricardo já tinha anunciado aqui, em que se dá ao empregador a possibilidade de escolher a forma de explorar de forma mais barata, mais vantajosa, e dentro desse conjunto a gente tem aí terceirização, contrato de trabalho intermitente, novas formas de contrato parcial, e essas formas até excluídas do direito do trabalho, mas que passam a ter modos de permissividade cada vez maiores, como é o caso do MEI, como é o caso da pejotização. E, por fim, a gente tem a figura do que ele chama de direito subversivo do trabalho a um direito do trabalho de exceção, né? E aí ele usa aqui a noção de direito subversivo do trabalho como aquilo que antes era o descumprimento da lei, o descumprimento do direito do trabalho, e ele passa a ser a regra, né? Então, em vez da gente ter uma tentativa de contenção das fraudes e uma discussão sobre os motivos, né, e as formas de recuperar a questão da inefetividade das normas trabalhistas, a gente tem a conversão dessas práticas que eram descumpridoras do direito do trabalho como um novo padrão regulatório, né? E aí a terceirização é um exemplo disso, além de muitas outras infrações que eram muito comuns no mercado de trabalho e que a reforma trabalhista veio para legitimar, né? Basear essas novas formas de descumprimento da lei numa normalização, né? Em relação ao descumprimento de pausas, de intervalos, os pagamentos de salário por fora, as possibilidades de negociação em desfavor do trabalhador, seja por meio da negociação coletiva, seja agora até por meio dos acordos individuais, né? Então, tentando aqui fechar essa ideia, já que o meu tempo está se esgotando, é importante perceber que essa noção de um direito do trabalho de exceção, ela vai sendo constituída no Brasil desde antes de 2017. A gente tem um conjunto de decisões importantes do Supremo Tribunal Federal que começa ali a funcionar como uma antessala da reforma trabalhista, né? Começa a antecipar entendimentos baseados nessa racionalidade que vão degenerando o direito do trabalho como ele estava desenhado originalmente, a partir principalmente da Constituição de 88. A gente tem o marco da reforma trabalhista de 2017, com a Lei 13.467, que faz um conjunto de transformações desfiguradoras desse caráter protetivo do direito do trabalho, convertendo em grande medida no seu oposto, na sua própria seção. E a gente pode identificar esse período mais recente que nós estamos vivendo, a partir do governo Bolsonaro, como um processo de tornar permanente essa reforma trabalhista, dessa vez por meio de medidas provisórias, né? Então, a gente tem uma sequência de medidas provisórias, algumas delas que se convertem em lei, outras que não, mas que criam bastante instabilidade e insegurança jurídica durante o período da sua vigência e que estão constantemente rediscutindo as questões que não foram viabilizadas pela reforma trabalhista ou aprofundando aquilo que já foi. Então, a gente pode citar aí a Lei da Liberdade Econômica, a medida provisória da carteira verde-amarela, a medida provisória que dificultou a contribuição sindical já não obrigatória dos sindicatos, as normas de emergência pandêmica, né, que tiveram como característica aproveitar o contexto da pandemia para abrir precedentes para diversas práticas que antes eram refutadas pelo direito do trabalho, na expressão que
ficou popularizada aí a partir do vazamento de uma reunião ministerial como passar a boiada, além dessas diversas medidas, muitas vezes silenciosas, de suposta modernização da legislação trabalhista, que inclui revisão de normas regulamentadoras, as NRs, em matéria de saúde e segurança, e que tem encontrado ainda um respaldo, em grande medida, do Poder Judiciário, ainda nesse processo continuado durante a pandemia de reformas laborais, né? Então, eu tentei, a partir desse ponto, desse conjunto de conceitos e desse breve mapeamento aqui, pensar que, do ponto de vista da saúde, além de uma afetação direta de normas de saúde e segurança, principalmente pausas, intervalos e as NRs do Ministério do Trabalho, que a gente tem visto ser atacadas, a gente tem o efeito sobre a saúde de uma degradação geral das condições de trabalho em razão desse conjunto de medidas que incrementam precarização, instabilidade e uma ideia de flexibilidade sempre em favor das demandas do capital. É isso, eu peço perdão por ter cedido um pouco tempo e agradeço a oportunidade. Obrigada, professora Renata. Também agradecemos muito as suas contribuições importantíssimas. Eu fiquei aqui perdida, viajando no conjunto de informações, no conjunto de problemas, né? Acho que a professora Renata está nos brindando aqui com elementos importantíssimos que se somam às questões que o professor Ricardo trouxe para nós e que vão nos ajudando a compreender esse cenário devastador, perverso, cruel, que está colocado para todos nós, né, que somos trabalhadores e trabalhadoras, porque somos todos trabalhadores e trabalhadoras e estamos sujeitos e submetidos a todo esse cenário que os colegas que fizeram suas belíssimas falas e apresentações trouxeram para nós até este momento, né? Enfim, é muito preocupante, estou aqui meio que sem fala depois de estar ouvindo, né, e pensando e refletindo sobre todas as questões que vocês trouxeram para nós. E aí, agora, nós vamos ouvir os nossos dois próximos colegas, né, a professora Lúcia Rotenberg primeiro, depois o professor René Mendes, que vai trazer para nós algumas reflexões sobre essas questões todas e como é que isto vai impactando na saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Eu já vou passar a palavra para a nossa colega, a professora Lúcia Rotenberg, que é bióloga com doutorado em psicologia pela USP, pesquisadora em saúde pública da Fiocruz, trabalha no Laboratório de Educação em Ambiente e Saúde do Instituto Oswaldo Cruz, coordena projetos na área de saúde do trabalhador, cronobiologia, horários do trabalho, aceleração social, relações de gênero. Professora Lúcia, está com a palavra. Muito obrigada pelo aceite e por estar aqui conosco. Vocês estão vendo a apresentação? Está disponível a apresentação? Está sim, professora Lúcia. Pode ficar à vontade. Pois não, não está no início. Então, bom dia. Eu me sinto muitíssimo honrada de estar nessa mesa. Agradeço enormemente a organização do evento por essa oportunidade. Enfim, e falar depois do professor Ricardo e agora com as informações da Renata, enfim, eu estou até comovida, porque eu acho que, primeiro, tivemos uma apresentação geral de um grande pensador sobre o trabalho e as suas implicações à saúde. E agora, uma aula de direito do trabalhador com muitos conceitos. Então, eu me sinto, assim, honradíssima e muito feliz por estar aqui hoje. Então, coube a mim conversar um pouco sobre uma especificidade desses novos modelos de trabalho. Então, eu vou falar um pouco sobre a questão do home office em relação ao gênero e à saúde dos trabalhadores. A ideia de que o home office, ou teletrabalho, como se diz mais no Brasil, exige de nós o uso de tecnologias de informação e comunicação e, com isso, um outro jeito de lidar com o tempo e com o local de trabalho.
E é interessante a gente pensar no desenvolvimento disso, que na década de 80 se começou a ter teletrabalho em empresas da Califórnia, e rapidamente, algumas décadas depois, você tem hoje os equipamentos muito menores, muito mais baratos, com uma conexão enorme, de forma que uma criança de 2 anos é capaz de se conectar com um avô que pode estar do outro lado do mundo. E enquanto se desenvolvia todas essas tecnologias, a gente vivia, como diz o professor Ricardo Antunes, essas metamorfoses do trabalho. A ideia de que a gente tinha o desenvolvimento de um neoliberalismo, a reestruturação produtiva com todos os seus efeitos perversos em relação aos trabalhadores e às relações entre o trabalhador e sua vida, seus direitos, seus vínculos, de tal forma que essas mudanças, nesse contexto em que elas vieram, elas permitiram um conjunto de práticas que hoje são totalmente naturalizadas. A ideia de que o empregador pode lhe contatar a qualquer momento, a ideia de que você deve usar seu tempo livre para dar conta das demandas, a ideia de que haja uma pressão à distância, de forma que, por exemplo, há estudos que mostram o cliente que te liga na hora que você estava tomando cerveja num churrasco. De tal maneira que a gente já não tem mais as fronteiras entre a vida pública e a esfera privada, né? Como se diz em inglês, essa expressão boundaryless. E de tal maneira que é nesse contexto desse congresso de epidemiologia que a gente quer analisar, afinal, essas relações de trabalho, como é que isso afeta os trabalhadores e trabalhadoras, né? Existem dados interessantes da União Europeia, com amostras muito grandes de vários países, em que eles comparam diversas situações olhando para o trabalhador em relação se ele trabalha mais na empresa ou se ele trabalha mais tempo fora da empresa, geralmente em casa. E já se sabe que quanto maior a proporção de tempo fora da empresa, maior é a sobrecarga, maior os dados de estresse, de adoecimento. Embora pareça à primeira vista para o trabalhador uma ideia fascinante, a ideia de ter o controle do próprio tempo. Essa ideia de autonomia que não rima com as demandas que existem. Não adianta querer ter autonomia se a demanda está fora do seu controle. De tal forma que é nesse sentido, quando se pensa, então, estou falando depressa por conta do tempo, nessas questões de gênero, que a gente sabe que existem expectativas sociais que recaem sobre o sexo masculino e o feminino. O que é ser homem ou mulher? Isso, desde a concepção, já se trabalha nisso, já se apronta o quarto do menino diferente do quarto da menina. E o que isso tem a ver com o universo de trabalho? Tem a ver porque se considera que aquelas características que são consideradas próprias das mulheres, da natureza feminina, elas tendem a ser desqualificadas do ponto de vista econômico e simbólico, porque não demandam uma qualificação. E, por conta disso, a sociologia do trabalho, de origem francesa, cunhou o termo de divisão sexual do trabalho, que não é apenas uma distribuição desigual, diferente no mercado de trabalho, mas a questão de que existem desigualdades que são sistemáticas entre os gêneros e que se refletem em todos os lugares, em maior ou menor grau. E quando nós pensamos na questão do trabalho em home office, por que o gênero é tão importante? Porque a característica central dessa modalidade de trabalho é que existem as demandas pelo tempo do trabalhador e da trabalhadora. Então, de tal maneira que as esferas profissional e doméstica acabam competindo pelo tempo de quem trabalha. E o que acontece é que exatamente é no tempo, o tempo é a matéria-prima onde a gente mais observa as diferenças de gênero, porque o tempo é um recurso, e um recurso limitado, finito. Então, os estudos que trabalham com o uso do tempo mostram essas diferenciações e desigualdades entre homens e mulheres quanto ao tempo que dedicam às atividades. Há pesquisas epidemiológicas muito interessantes que mostram o quanto que realizar atividades com pressa é mais comum entre as mulheres do que entre os homens. E isso atua como uma barreira ao cuidado da saúde, à atividade física, e é vinculado a várias questões, a vários tipos de morbidade. E há também o que a gente chama de multitasking, que ainda eu não conheço uma palavra boa em português,
que é o fato de se realizar as atividades ao mesmo tempo, ou mudar de uma atividade para outra rapidamente, que também é mais comum entre as mulheres e que também cobra um preço à saúde. E as análises qualitativas, quando se analisa as experiências, como é que é vivenciar, por exemplo, a organização do cotidiano, em que a gente vê grandes desigualdades, com as mulheres pensando como é que vai dividir o horário, como é que vai o conjunto de atividades a serem coordenadas, que difere muito entre homens e mulheres. Então, é nesse contexto que eu trouxe para vocês, rapidamente, como um exemplo, o estudo de home office em professores universitários durante a pandemia. Nós sabemos que as universidades públicas têm passado por um processo de grande reestruturação, principalmente a partir do Reúne, que foi um programa implantado há algum tempo atrás, com grandes mudanças ligadas a políticas neoliberais, a ideia de que há que ter uma reforma nos serviços públicos, com a ideia de reduzir custo, aumentar a eficiência e a produtividade. Toda essa ideia de austeridade que Renata estava falando, trazida para a universidade, em especial a universidade pública. A gente tem o que se chama o gerencialismo nas universidades, com aquele conjunto de formulários através dos quais seremos avaliados, quanto conseguimos produzir, em quanto tempo, e tudo isso gera o que se chama atualmente de produtivismo acadêmico. O produtivismo acadêmico no sentido de que é o conjunto de produção que nos é cobrado, muitas vezes independente da qualidade e muitas vezes sobre um preço que nos faz questionar a relação com o trabalho e o quanto que um trabalho que muitas vezes foi pensado como um prazer, como vira um sacrifício, pode virar. E quando se traz essa ideia do trabalho científico, do trabalho acadêmico na pandemia, já há alguns estudos que trabalham com a questão de gênero. Então, nós temos aqui um estudo, eu trouxe 2 exemplos de estudos brasileiros, um deles é essa pesquisa chamada GenCovid-BR, que analisou as publicações de artigos sobre a Covid na área das ciências médicas e da saúde. E o que a gente observa é uma ampliação das desigualdades de gênero, que já ocorriam antes. É como o professor Ricardo falou, né? É uma exacerbação das desigualdades, das injustiças. A pandemia ela trouxe, de fato, uma ampliação de desafios com os quais a gente já vivia antes, mas isso, enfim, tende a se aprofundar. Então, a ideia das autoras, no sentido de se analisar os determinantes desse fenômeno. Um outro estudo realizado também no Brasil tem a ver com as diferenças de gênero e raça e parentalidade e o impacto disso na produtividade científica. Então, foram estudados docentes e pesquisadores, mais de 3.000 pessoas no Brasil, e foram analisados, então, o quanto eles conseguiram submeter artigos da forma como tinham planejado e cumprir prazos. Esse trabalho começou em abril, terminou em maio de 2020, então, bem próximo do início da pandemia, né? Em que se observa assim, diferenças muito importantes relacionadas ao gênero e à raça. É por isso que a gente tem que pensar, né, que a classe trabalhadora tem gênero, raça, classe, tudo misturado, e na questão relacionada ao gênero, a ideia da divisão desigual do trabalho doméstico, que foi exacerbada, conforme estava falando há pouco, né? E uma ideia de que isso terá efeitos a longo prazo, após a pandemia, efeitos em relação à progressão na carreira, de tal maneira que esses resultados eles devem ser usados para gerar políticas e ações que evitem esse aprofundamento do hiato de gênero que a gente tem no trabalho em geral e na academia em particular. Eu vou falar rapidamente sobre a parte empírica, no sentido de que fica uma rotina mais desorganizada. Eu acho que eu não preciso falar muito disso, porque nós estamos vivendo isso na pele, né? Somos pesquisadores, professores. Então, essa ideia de que é preciso adequar o tempo de trabalho aos outros tempos. Essa questão das adaptações no trabalho doméstico, em que aparece uma diferenciação de tal maneira que, geralmente, o melhor local da casa para trabalhar fica com o homem, de acordo com... Nós fizemos uma análise com professores do sexo masculino e feminino,
todos com filhos de até 10 anos de idade, de universidades públicas. Aqui, por exemplo, na segunda fala, existe até uma negociação, porque o professor diz, na minha casa eu tenho um escritóriozinho, é pequenininho. Então, foi combinado assim, ele fica com o escritório, que é melhor, e, na contrapartida, ele ajuda a cuidar da filha. Então, são negócios que são feitos em prol de um local melhor, digamos assim, considerado melhor para trabalhar. E quando se pensa nessa divisão do trabalho doméstico de cuidado, às vezes é preciso encurralar, segundo essa professora, para que a pessoa tome uma atitude. Mas aí, se você relaxa, aí volta a situação anterior. Ou uma ideia de divisão do trabalho, por exemplo, de cuidados, né? Então, a mãe fica com as obrigações escolares e o pai fica com a parte do entretenimento, né? Que é mais agradável. E uma questão que é muito importante, que a gente vê muito nas pesquisas, é essa ideia da maternidade. Então, a mãe pode se sentir culpada por não conseguir dar a devida atenção ao filho. E uma tentativa de divisão, né? Quem é, no caso dessa professora aqui do relato de baixo, quem vai fazer o dever com a criança hoje? É uma luta no sentido assim, de como gerenciar o cotidiano nessa situação da pandemia. Existe essa questão que é essencial quando se analisa o trabalho entre as mulheres, que é o fato de que é indissolúvel essa ligação entre o trabalho profissional e doméstico. Então, no caso dessa professora, ela participa da reunião, mas participa fazendo almoço. Então, ela tira a imagem, tira o som, ouve a reunião, e, enquanto isso, vai fazendo o almoço, né? O que leva a uma situação de estresse. E a outra professora que conversa sobre a questão das atribuições profissionais. Então, elas aumentaram, muitas atribuições aumentaram, tem que dar conta do trabalho doméstico, do cuidado que se intensifica, e tem que dar conta das crianças que não estão. Então, assim, tudo isso tem que ser gerenciado, enquanto que, na opinião dela, os homens estão muito bem obrigados. Então, eu trouxe esses relatos no sentido da gente pensar assim, não é uma questão de persistência, de competência, de disciplina. Essas diferenças, elas são frutos de algo que foi construído culturalmente e que, de alguma forma, estruturam e organizam a produção do trabalho científico. Então, é preciso que não se naturalize essas diferenças, e de tal maneira que a gente possa, de alguma forma, trabalhar com legislações, com normas que possam lidar com essas questões. Aqui é um movimento que existe, que se iniciou no sul do Brasil, chamado Parenting Science, em que se trabalha o fomento a atividades, a ações de apoio à maternidade. Então, foi através desse movimento que se conseguiu introduzir um campo para licença maternidade na plataforma Lattes do CNPq, fruto desse movimento. E de tal maneira, então, o que é importante, no meu entendimento, é que a gente pense que o mais importante, o que se deve pensar é em remodelar esse espaço doméstico, é em remodelar a cultura em relação ao que é o trabalho doméstico, que é a casa. Porque, afinal, pensando numa socióloga, a Rosisca Oliveira, ela fala que é o trabalho doméstico que sustenta e viabiliza a sobrevivência dos filhos e seu preparo para o trabalho. É ele que é essencial à manutenção da sociedade. E, portanto, isso não é um problema das mulheres, é uma questão da sociedade como um todo. E tanto é um problema da sociedade que a gente tem reconhecido como um dos objetivos do milênio a questão da igualdade de gênero. E, ao pensar que nós estamos num congresso de epidemiologia, eu diria que essa mesa e essa apresentação, em particular, tem o papel de, justamente, se o objeto da epidemiologia é conhecer a situação de saúde das populações, é preciso que a gente analise, junto com a ocupação, o que o indivíduo faz, quais são os dados da precarização, que tipo de trabalho é esse, é formal, é informal, quais são as formas de gestão do trabalho, quais são os novos formatos de trabalho que estão aí. Tudo isso é um cardápio de destruição das relações de trabalho que é preciso investigar. E, em relação ao sexo, é entender, considerar as relações de gênero. Então, não basta
controlar pelo sexo, como se diz, né? É preciso que se considere que as exposições não são as mesmas. Homens e mulheres vivem em mundos diferenciados, então as doenças, os desfechos não são os mesmos, e mesmo as variáveis de confundimento também não são as mesmas. Muito obrigada, gente. Ultrapassei muito pouquinho. Desculpe se eu falei muito depressa. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, professora Lúcia. Cumpriu aqui o tempo, foi só um pouquinho. Trouxe também questões tão importantes e tão fundamentais para nós, né? Eu destacaria, fiquei muito impressionada com a frase, até anotei aqui, achei muito interessante quando você diz assim, autonomia não combina com sobrecarga, né? Não combina com demanda, né? Porque a gente traz essa ideia equivocada de que porque estamos trabalhando em casa, estamos no home office, temos autonomia para fazer a gestão do nosso tempo, de quando é que nós vamos executar as nossas tarefas, né? Então, é um equívoco, né, esse pensamento, essa ideia. Acho que você está trazendo alguns elementos muito importantes para essa reflexão aqui para essa mesa, né? E traz a questão do trabalho da mulher, de como é que ele está mais impactado a partir desse home office, né? Essa ideia, essa imagem de que a mulher está trocando fralda ou está cozinhando e está participando da reunião de trabalho também é muito oportuna, para dizer o mínimo aqui, para os nossos pensamentos, reflexões, e entendermos como é que isso vai aparecer na saúde e os desafios que nós temos diante disso, pensando aí nas políticas públicas, pensando nas ações de educação, enfim, nas várias frentes que nós temos que atuar no sentido de estarmos contribuindo aí para a transformação e a melhoria do mundo, né? Então, muito obrigada. Foi muito bom te ouvir. E aí, agora a gente passa para a nossa última fala, nossa última apresentação, que é uma fala aqui do nosso também querido amigo, professor René Mendes. René Mendes é médico especialista em saúde pública e medicina do trabalho, é mestre e doutor livre docente pela USP, professor titular da UFMG, aposentado, e presidente da Associação Brasileira de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, dedica-se também à Frente Ampla em Defesa da Saúde dos Trabalhadores. Seja muito bem-vindo à nossa mesa, ao nosso debate. Professor René Mendes está com a palavra. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, professora Jandira, minha querida colega e amiga. Também queria cumprimentar a professora Rita Fernandes, que fez a mediação com Jandira para que eu pudesse estar nessa mesa com gente tão ilustre, meus colegas e minhas colegas que já falaram, o professor Ricardo Antunes, a professora Renata Dutra, a professora Lúcia Rothenberg, e agora eu, e vi que tem muita letra R, da Rita, de Ricardo, da Renata e do Renê. É a letra privilegiada hoje. É uma alegria estar com você, sinto-me muito honrado e por participar do congresso, por participar desta mesa com meus companheiros e amigos, colegas tão ilustres, e pelos que estão assistindo agora e que vão assistir depois. É uma alegria grande de participar de uma mesa com um tema tão importante. Eu vou fazer uma apresentação, vou usar um material aqui de slides que vai apoiar a minha fala, e eu espero que dê tudo certo aqui na minha apresentação. E eu estou, nesse momento, justamente tentando fazer exatamente isso. E um momento só, por favor, tem que ter paciência acho que já deu. Pelo René, tudo certinho. Certinho, obrigado. Então, eu recebi uma encomenda através da professora Rita Fernandes, e havia uma intencionalidade nesse tema que me foi designado, o papel dos coletivos nas estratégias de defesa da saúde dos trabalhadores e trabalhadoras, porque a encomenda seria, ao completar essas reflexões tão profundas que foram feitas aqui, tão fortes, né, que houvesse também a possibilidade de a busca de respostas, a busca de estratégias de enfrentamento, e quem pediu fez referência à Frente Ampla em Defesa da Saúde
de trabalhadores e trabalhadoras, e que é um movimento social relativamente novo, e sobre o qual eu vou fazer uma breve síntese, não só no sentido de mostrar que é um case concreto de um coletivo que se mobiliza em defesa da saúde e segurança dos trabalhadores e trabalhadoras, como também é um movimento social aberto, inclusive para receber novas participações e que ele possa crescer por seu aspecto, vamos dizer, mobilizador, e que, nesse momento, no enfrentamento e na luta, se torna cada vez mais importante. Eu parto dessa tese. A tese é o título que me deram, e a tese minha é esta, que os coletivos, e pus entre aspas, porque esse significado, esse título pode ser visto de várias formas, os coletivos são cada vez mais necessários como estratégia de resistência ou de enfrentamento e luta pela saúde dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, esta é uma tese, e a tese é exemplificada por um movimento social incipiente e que nasce de uma proposta feita em dezembro de 2016, quando assumi a presidência da ABRAST, Associação Brasileira de Saúde Trabalhador e Trabalhadora, numa memorável reunião que ocorreu na Faculdade de Saúde Pública, no dia 10 de dezembro de 2019, portanto, há quase 2 anos, onde temos aqui pessoas que são protagonistas, são pessoas que estiveram presentes, que apoiaram. Esta é uma diretoria nova da ABRAST, e que naquela noite contou justamente com uma fala muito importante, como sempre, mas nesse momento era significativa e emblemática, que é do professor Ricardo Antunes, que está aqui do meu lado, ao lado do Bruno Chapadeiro, do Jefferson, da professora Frida, da professora Margarida Barreto, da professora Jussara Menza, da Fernanda Gianazzi, da Cristiane Heimberg e do Zuher Handar, que naquela noite tomou posse dessa diretoria. E, como parte daquele evento, a principal proposta que foi apresentada aquela noite, testemunhada pelo professor Ricardo Antunes, foi justamente a criação de um movimento social aglutinador que fortalecesse um coletivo que pudesse reunir os movimentos sociais, não no sentido de uma hegemonia superior, mas num movimento horizontal de fortalecimento dos movimentos sociais. E aqui está projetada justamente como ela ficou enunciada, essa chamada Frente Ampla em Defesa da Saúde dos Trabalhadores, como uma iniciativa estratégica, natureza política e multi-institucional. E aqui está desdobrado um título que visa desenvolver, aperfeiçoar parcerias conceituais e de cooperação entre movimentos sociais, entidades de natureza sindical, instituições, grupos de trabalho, núcleos de estudo e pesquisa, que tenham em comum o compromisso de promoção e defesa da saúde e segurança de trabalhadores e trabalhadoras. O objetivo principal de uma estratégia plural, democrática, suprapartidária, é fortalecer e otimizar a capacidade da sociedade civil, em especial os trabalhadores e trabalhadoras, para defender a vida e a saúde dos que vivem seu trabalho. Esse foi o enunciado inaugural da Frente Ampla em dezembro de 2019, portanto, há quase 2 anos, e desde então fomos buscando adesões, e neste momento a Frente Ampla é constituída por 53 movimentos sociais, entidades, associações, coletivos, outros, que estão aqui listados em ordem alfabética, não na ordem de adesões, mas em ordem alfabética, mostrando justamente a pluralidade deste perfil, que inclui associações, em seguida, com a letra C, as centrais, são 3 centrais, na verdade, que fazem parte, a outra tem outra letra, outro número, o próprio SEBS, a CUT, e essa lista, então, segue com, são, como disse, 53 unidades, departamentos, instituições, faculdades, fóruns sindicais, intersindicais, grupos de estudo, e assim vem a lista, que eu já termino com essa lista, como justamente outra central sindical, os núcleos de estudo, núcleos de pesquisa, a pastoral operária, o Observatório Sindical Brasileiro, os programas de pós-graduação, a própria rede, a própria RET,
sindicato e outros estão em forma de fóruns sindicais e outros coletivos sindicais em outras hierarquias do movimento sindical. Bom, é um movimento aberto e que, em seguida, se estruturou em função de demandas. É verdade que esse grande movimento social nunca se reuniu, porque, ao começar o seu trabalho, deparou-se com a chegada da pandemia. E a pandemia, se por um lado impediu que até hoje nós nos reuníssemos presencialmente, porque a partir de 15 de março se tornou proibitivo, como também, mas ela também impulsionou em função de demandas novas, como já foi mencionado aqui, novas e velhas, acentuadas ou desveladas pela pandemia, como também já os que me antecederam aqui mostraram, e principalmente os abusos que se fez de empurrar a pretexto da pandemia, modificações, alterações, perdas de direitos, sempre justificadas pela pandemia ou pelo estado de calamidade pública e outros argumentos falaciosos, sem vergonhas mesmo, que foram utilizados, como já foi dito aqui também, por medidas para uso de medidas provisórias, alterações várias, mudanças na Constituição, emendas constitucionais lesivas aos interesses dos trabalhadores e ao povo brasileiro de modo geral. Para trabalhar essas demandas, a frente se constitui em grupos técnicos, grupos temáticos, e aqui a própria lista que está aqui projetada nesta tela já mostra o GT1 e o GT2 como sendo demandas que, a partir de março, mobilizaram e uniram, foram ingredientes importantes de desencadeamento prático desse projeto ou desta iniciativa chamada Frente Ampla. Em seguida, então, seguimos com temas importantes como a saúde mental no trabalho, acentuado, inclusive o tema que a professora Lúcia Rosenberg aqui apresentou, foi discutido também no âmbito do GT3, Saúde Mental e Trabalho, coordenado pela professora, nossa colega, inclusive dos trabalhos com Lúcia, Tânia Araújo, e outros colegas que trabalharam em outros grupos, e assim os direitos dos trabalhadores em geral, as desigualdades sociais, principalmente o racismo, que está sendo trabalhado por GT5, e recentemente pelas chamadas novas morfologias, que na verdade inclui também as novas tecnologias, principalmente formas de gestão, formas lesivas de gestão do trabalho, grupo esse coordenado no momento pela professora Arline Arcuri, da Fundacentro, com apoio da professora Frida Fischer. Bom, aqui eu faço agora uma lista rápida de produções desse período, né? Desde a primeira produção, que foi já de abril do ano passado, como direitos dos trabalhadores e da saúde quanto à Covid, né? Foi um trabalho muito bem feito. Aqui está a Rita Fernandes trabalhando junto conosco desde o começo, neste grupo, com Mônica Angelim e com outras pessoas que rapidamente se uniram para que nós emitíssemos, primeiro, notas técnicas, segundo, documentos de apoio, sugestões de fluxograma, reclamações, e a lista de atividades da frente é muito diversificada, embora não tenhamos estatuto, não tenhamos regras, não tenhamos... É um movimento social totalmente em construção. Campanha que se fez com apoio principalmente da Bahia, com a mediação de Rita. Obrigado, Jandira, já viu você. E mau sinal. E no sentido da Covid em relação ao trabalho, talvez o grande trunfo da frente nesse período foi o reconhecimento da Covid como doença do trabalho. Aqui estão alguns dos posts que foram cards que foram divulgados à época. Estamos falando de abril, de maio e junho do ano passado, e muito disso se está válido até hoje. Estamos falando de uma contribuição importantíssima da Frente Ampla, que foi justamente a ampliação do conceito de Covid relacionado ao trabalho e os direitos decorrentes na esfera trabalhista, na esfera previdenciária, na esfera judicial, e que este grupo contribuiu muito e ainda vem contribuindo, orientando tecnicamente os conceitos e a caracterização do que é Covid relacionado ao trabalho. Então, ontem soubemos
que, apesar de tudo, apesar de todas as incredulidades e ações contrárias, o Ministério da Saúde recebeu mais de 85 mil notificações de nexo, ou seja, de Covid, considerada relacionada ao trabalho, o que significa, sem dúvida, um trunfo, não por nossa causa, mas participamos desse movimento social e de várias iniciativas nessa direção. Muito se criticou, se debateu e se hostilizou realmente, frontalmente, iniciativas do Poder Executivo contrárias aos interesses dos trabalhadores e trabalhadoras. Muito se trabalhou com grupos mais vulneráveis, que eu vou projetando aqui, como este em relação aos transportes públicos. Isto aqui, ora, em setembro, aqui nesse caso, foi do ano passado, mas poderia ser deste, porque é um tema que está na pauta. Trabalhadores da educação, é um tema que está sempre na pauta e que também muito se trabalhou com ele, com trabalhadores, trabalhadoras domésticas e cuidadores e entregadores, muito se trabalhou e se trabalha até hoje, fora os eventos de natureza técnico, científica e política de grande projeção que foram realizados um ano depois do início da Covid, que foram coordenados articulados pela Frente Ampla. Eu devo aqui, então, um reconhecimento a quem organizou eventos como este, que foram assistidos por mais de 1.000 pessoas no Brasil inteiro, e com pessoas e participações extremamente emblemáticas de toda a luta contra a Covid em nosso meio, e com essa provocação sobre o que aprendemos. Nós nos posicionamos de uma forma contundente contra várias MPs, e eu trago aqui a 1045, como foi mencionado pela Renata Dutra, que foi esta, não passou, mas não passou pela oposição no Senado, e outras trabalham no Legislativo, caducaram, na Câmara, digo, e nós tivemos o apoio importante da professora Valdete Severo Souto, que apoia e participou ativamente nos enfrentamentos das MPs, medidas provisórias, que, na verdade, trouxeram ataques importantíssimos à classe trabalhadora, em continuação à assim chamada reforma trabalhista, e que ela foi toda hora e vem sendo toda hora tentada de forma muito assintosa. Eu já estou terminando minha apresentação, lembrando que o grupo das desigualdades sociais vem trabalhando, é um grupo ainda incipiente, vem trabalhando há um ano e pouco, com grandes iniciativas que foram mobilizadoras e justamente reunindo pessoas e instituições e entidades de grande prestígio, e sempre no tripé acadêmico, sindical e de legitimidade dos movimentos sociais, outros, além dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde e do trabalho. Nós estamos finalizando justamente porque nós estamos agora em novembro, nas iniciativas, inclusive lideradas pela companheira Rita Fernandes e outros colegas do GT5. E, por último, Jandira, me dá, por favor, mais um minuto, porque nós estamos neste momento, e esse é um convite também, a frente se coloca como sendo propondo um protagonismo no processo eleitoral do ano que vem, que já começou, e que nós estamos nesse momento trabalhando para que a frente seja uma plataforma real de propostas e de debates, de reflexões, e de propor e conseguir compromissos com a classe em defesa da saúde e segurança dos trabalhadores e trabalhadoras. E esse é um processo que começou agora. Vamos ter segunda-feira a terceira reunião nacional. Tivemos aqui, se vocês olharem essas fotos que eu já estou finalizando, viu, Jandira? Vocês vão ver aqui muitas lideranças do Brasil inteiro, dos vários movimentos sociais. Alguns de vocês estão aqui, inclusive, são conhecidos. E eu queria, desde Ana Maria Tambellini até outras lideranças muito conhecidas, e eu queria, então, nesse momento, dizer que está em consulta a escolha dos temas mais importantes que a frente vai mobilizar o Brasil inteiro em ausculta, em discussão,
com os movimentos sociais parceiros e principalmente com o movimento sindical. Nós estamos, esse é um movimento social aberto, esse é um movimento social em construção, mas é uma resposta, uma das respostas, não a única, obviamente, ao tema da importância de coletivos. Mais do que nunca são necessários coletivos, superação de pequenas divergências e a união e a busca das grandes convergências dos grandes temas que interessam à saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras. Muito obrigado. Muito obrigada, professor René Mendes, querido amigo de longa data, de longa caminhada. Muito obrigada aí pelas suas considerações, pelas questões importantes que você também está nos trazendo, por nos apresentar, né, aqueles que não conheciam esse movimento tão rico, tão importante, que é o movimento da Frente Ampla em defesa aí da saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras. Nós temos aqui alguns minutinhos ainda, assim, uns 10, talvez uns 15 minutos, a gente possa espichar um pouco para responder algumas questões e fazer algumas colocações finais. Eu vou só rapidamente fazer uma leitura aqui do que apareceu no chat, nas conversas lá dos nossos ouvintes, né? Dos colegas que estão assistindo no YouTube. Tem um registro da nossa colega Rita Fernandes, que está dizendo aqui o quanto é importante, né, estudar saúde e trabalho, na perspectiva de ouvir outras áreas do conhecimento e do estudo do trabalho propriamente dito, né? O diálogo interdisciplinar é necessário, é fundamental, e é isso que nós acabamos de ver, de assistir, de presenciar aqui nessa mesa. A Janaína Siqueira, que é da Federal do Rio, está dizendo para nós das excelentes contribuições realizadas até o momento, nas abordagens dos professores Ricardo Antunes e Renata Dutra, que foi quando ela se manifestou, para a elucidação do estado atual do mundo do trabalho e suas implicações para a saúde, dentre outras áreas. A Leila Posanato Garcia, também cumprimentando a mesa, excelente mesa, parabéns aos palestrantes e organizadores. E tem uma pergunta para o professor Ricardo, que é a seguinte: a gente tem visto a China regulamentando essa questão do trabalho uberizado. Visto isso, gostaria de saber se existem, né, outras saídas, além da ação do Estado, para reverter esse cenário. É uma pergunta direta aqui para o professor Ricardo. O Paulo Frazão, da Faculdade de Saúde Pública da USP, também cumprimentando a mesa pelas excelentes apresentações, e Fernando Feijó, excelente mesa, fundamental, frente aos desafios atuais. Tá? Eu vou passar, antes de passar para o professor Ricardo Antunes, para falar especificamente sobre essa questão, eu passo para o professor Ricardo Antunes, já peço que, na sequência, ele faça suas considerações finais, agradecimentos, incluindo duas questões que eu quero colocar para o conjunto da mesa. Primeiro, uma primeira questão, eu diria que tem algum diálogo com essa questão que está sendo colocada para o professor Ricardo Antunes, mas eu gostaria de ouvir dos 4 colegas que estão aqui, que é: como é que nós vamos fazer esse cenário? Gente, olha, é um absurdo que eu estou perguntando em rápido tempo, mas, enfim, em relação aos movimentos sociais e movimentos sindicais, particularmente, né? Nós estamos com uma situação devastadora, né? E aí? Os movimentos sindicais, movimentos sociais, o que está previsto? Acho que o professor René Mendes começa a trazer algumas luzes nesse sentido. E a outra é como pensar, e acho que esse é um desafio, até vem muito da minha área, como pensar e levar todas essas questões para a prática universal, hierarquizada, que busca a equidade do Sistema Único de Saúde. Eu acho que são desafios. Então, assim, algumas rápidas considerações de vocês dentro do que for possível, e já peço que vão aí para as considerações finais. Com a palavra, vamos começar na mesma ordem, professor Ricardo. Tá bem, obrigado, Jandira. Obrigado pela Elisane, né, que fez a pergunta.
olhando, ela disse, olhando o cenário da China, como é possível pensar, e a experiência recentíssima da China, como é possível pensar a regulamentação do trabalho? Eu diria, como o nosso tempo é pequeno, né, Jandira? E você me ajuda a cortar, se eu estiver falando muito, por favor, bota o bilhete amarelo aí, vermelho, tá? Porque essa questão é importante, mas eu vou ser bem breve. A regulamentação do trabalho, desde a história da classe trabalhadora brasileira, da classe trabalhadora inglesa no século XVIII, por exemplo, quando tivemos a Revolução Industrial, só virá como resultado de ações e de lutas. Então, primeiro, se a gente for esperar o Estado, né, fazer esta medida por sua conta, virá uma medida pior. Imagine no caso brasileiro, onde, hoje, a Renata também tratou disso, onde nós temos a cada dia uma sucessão interminável de desmonte dos direitos do trabalho. Nós estamos vivendo o governo, né, do caos, né? Um governo, digamos assim, onde combinou autocracia, militarização e um neoliberalismo primitivo que assusta os neoliberais do centro, né, da rusticidade. Num caso como esse, tá certo? Não é só a China. Na China, por exemplo, são ainda medidas, nós chamaríamos bem parciais, ainda que importantes. As empresas têm que dar alimentação para os trabalhadores, uma renda que permita isso, a empresa tem que dar uma série de, digamos assim, medidas. Eu mencionei aqui, foi muito rápido, que os trabalhadores, por exemplo, né? Ainda mais que eles estão no sistema OL, operador de logística, eles têm que trabalhar pesado, né? Na manhã, na hora do almoço e à noite. Então, eles não tomam café, não almoçam e não jantam como todos nós. Vão fazer, às vezes, uma refeição precária, além de tudo que nós falamos. Mas houve experiências, só vou mencionar isso, Jandira, importantes onde há lutas. O ano passado houve um embate pesado nos Estados Unidos, na região da Califórnia, no estado da Califórnia, tentando, digamos assim, regulamentar o trabalho da Uber e da Lyft. O governo da Califórnia era favorável, as empresas jogaram para um plebiscito, uma estratégia muito sarcástica e perigosa, e no plebiscito a população ela quer ter um transporte que seja mais barato que o táxi natural e que fuja do horror do transporte coletivo. Então, ela foi derrotada, mas foi importante. Já na Espanha, nesse ano, em março desse ano, o Tribunal Superior Espanhol reconheceu que a Uber e uma outra empresa que me foge o nome agora, que opera fortemente na Espanha, são empresas que não são prestadoras de serviços, mas fazem assalariamento, portanto, têm que estar subordinadas à medida, digamos assim, à legislação social protetora do trabalho. Um caso parecido também ocorreu no julgamento recente, né, no final do ano passado e começo desse ano, na Inglaterra, onde foi reconhecido que o trabalhador dessas plataformas, a Uber sempre em primeiro lugar, ela aparece em quase todas, são workers, não são assalariados no sentido da legislação protetora inglesa, mas também não são prestadores autônomos de serviço. Ou seja, isso ocorre também na Itália, na Espanha, em Portugal, onde a luta, Jandira, a sociedade avança e o legislativo e o executivo podem, se forem pressionados, a ceder. A greve de 1º de julho no Brasil do ano passado, a breque do Zap, já está na história da classe trabalhadora brasileira. Quando alguém for escrever daqui a 30 anos a história da classe trabalhadora brasileira, 1º de julho vai ser um dia importante, porque só com luta que conseguiremos. E qual é a chave, Jandira? A CLT já permite. Perfeito. Me dizendo aqui que eu preciso encerrar. Desculpe. Tá, claro. A CLT já permite, mas uma regra: todo trabalho sem direito. Todo trabalho com direito, nenhum trabalho sem direito. Eu deixo para os meus colegas, para as minhas colegas, a continuação das outras. Desculpem. Um abraço, foi um prazer imenso estar nessa mesa com todas e todos e com os médicos, médicas e enfermeiros que nos ajudaram a passar por essa fase de horror, que nos vai obrigar a pensar num outro mundo, muito diferente desse, muito diferente desse. Um abraço, obrigado. Amigo, só dá para dar um tchau. Ai, que pena, eu roubei o tempo, desculpa. A gente fica aqui. Um abraço a todos.
né? E muito obrigada aí pela mesa, pelas contribuições, e seguimos, né? Seguimos na luta. Eu acho que essa é a palavra, tá? Um abraço.